Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu estou aqui com o Dr. Danilo e hoje nós iremos falar... Se apresenta, Danilo, primeiramente. Meu nome é Danilo Guimarães. Hoje, aqui você vai encontrar, né? A gente vai falar sobre reserva de emergência, né, Rafa? O planejamento, fluxo de caixa. Então a gente começa a nossa jornada para o planejamento. Se você começou a acompanhar todos os episódios, existe um passo a passo para você aqui. Então, se você não assistiu ainda os 2 primeiros episódios, volta lá, porque agora a gente está entrando em planejamento. Exatamente, é uma sequência, né? A gente está fazendo uma sequência agora nesses primeiros episódios, por isso que é só eu e o Rafa, depois a gente vai começar a chamar os convidados também, né, Rafa? Exatamente. Especialistas, né? Os especialistas, vai ter contador. Exato. Holding, seguro. Hold, seguros. Então tem muito conteúdo aí pela frente, né? Exatamente. E a gente vai separar esse episódio em 2, né? A gente vai falar sobre planejamento nesse e no próximo, e vocês vão entender. Então aqui a gente vai começar a falar sobre a introdução do plano, né? Reserva de emergência. Quando a gente fala em planejamento, né, Danilo? Eu vou te perguntar e também depois eu dou a minha opinião. Qual que é a primeira coisa no planejamento? Seria, por exemplo, o fluxo de caixa? Exatamente. Assim como a gente falou nos episódios anteriores, eu sempre começo cuidando das contas, né? Então, eu chego ali e no meu mentorado, né? Pessoa que está fazendo consultoria comigo, e a gente faz, ou ele faz individualmente, ou ele me traz para a gente fazer quanto que ele está gastando nos últimos 4 meses, a gente divide por 4 e faz uma média. Uhum. E quanto que ele ganha também, a gente divide por 4 e faz uma média, e tira tudo aquilo que ele ganhou, né, menos aquilo que ele gasta em média. E a gente vai ter um resultado. Desse resultado, a gente vai fazer o planejamento, né, de fluxo de caixa. Por exemplo, eu vou falar para ele acumular isso aí em uma conta corrente ou uma conta investimento, igual tem a conta, o fundo 24 horas 24 horas, isso aí é sensacional, cara. Isso tem um fundo na XP onde você resgata fora do horário comercial, muito bom para fazer o capital de giro. Capital de giro, exato. E aí, esse vai ser o capital de giro dele, né? Tudo aquilo que ele precisa para se manter no mês. Então, se ele tem aquilo ali, ele não precisa depender das datas que os hospitais vão pagar, as datas que os plantões vão pagar ou que a cirurgia vai pagar, por exemplo. Então, ele tem que ter aquilo ali que ele precisa para o próximo mês, já acumulado em uma conta investimento, por exemplo. Sim. Basicamente, o fluxo de caixa é o que entra e o que sai para você. E é importante você se organizar no fluxo de caixa para conseguir sobrar um valor, né? Eu percebo que, principalmente nas consultorias, às vezes o médico ele tem a entrada certa, né, para ele pagar as contas dele, mas o fluxo de caixa não está batendo. Quando entra, às vezes entra dinheiro no final do mês, mas as contas é no começo do mês. Então, às vezes ele paga juros e multa por falta de organizar esse fluxo de caixa, né? Às vezes não é a falta de dinheiro para você, médico, e sim você se organizar e alinhar esse fluxo de caixa com as suas receitas e despesas. Às vezes ele acaba pagando no crédito, né, sendo que não precisava, né? Ele fica acumulando ali uma dívida sem necessidade, né? Se ele tivesse o fluxo de caixa, ele já teria o dinheiro para o próximo mês já garantido. O problema é parcelar no cartão e gastar o dinheiro também, né? Sim. A pessoa gasta no cartão de crédito e gasta o dinheiro do mês. Sim. Aí chega o cartão, não tem dinheiro para pagar, né? Gasta no crédito e no débito. Gasta nos dois, né? Quando vê, já acabou tudo, né? Mas é isso, se você tiver acumulado aquilo que você precisa para os seus gastos no próximo mês, você já vai ter um caixa para o próximo mês, né? Para o que você precisa. E tem um outro ponto que eu acho que você fala também sobre... Por exemplo, o médico fez plantão. Às vezes ele não vai receber de imediato. Existe um tempo para isso, né? Sim. Então é se organizar. Eu acho que o médico precisa tomar cuidado com isso, né? Exatamente. A gente recebe assim, em geral, né? Não são todos, tá? Quando a gente dá o plantão hoje, a gente vai receber geralmente no último dia útil do mês subsequente. Então, se você deu plantão no dia 1º, você vai receber quase daqui 2 meses. Olha isso. Então, se você não tiver um fluxo de caixa, ou seja, um caixa legal para 1 mês a 2 meses acumulado em
ou um investimento de liquidez diária ou um fundo 24 horas, né? Você vai passar um perrengue que você não precisa, né? Como a gente fala aqui. Exatamente. Então, acho que o médico ele alinhar esse fluxo de caixa e entender isso, né? Ele precisa ter esse fluxo de caixa, um capital de giro, né? O que é um capital de giro? Você ter um dinheiro na sua conta que paga suas contas ali do mês. Você tem que ter um capital de giro para sua empresa, né? Para sua clínica e também para você, pessoa física, né? Para você não depender de dinheiro entrando. Então, se a pessoa se organiza no fluxo de caixa, tem um capital de giro, tem uma reserva, então ela consegue, né? O médico consegue esperar. Faz o plantão e ele sabe que daqui 2 meses ele vai receber, mas ele não precisa daquilo entrando, né? E eu percebo que às vezes essa desorganização, o médico acaba se enrolando nas finanças porque não tem isso planejado, né? Sim. Acho que ficou meio confuso esses conceitos de fluxo de caixa e capital de giro. Seria bom a gente exemplificar um pouco melhor ou esclarecer um pouco melhor. O fluxo de caixa são as contas, né? Ou seja, eu costumo brincar que é como se fosse um caixa de uma padaria, por exemplo, né? Tudo aquilo que entrou no dia em vendas é o caixa do dia, certo? No final do dia, é como se você zerasse aquilo ali e entrasse um novo dia com o caixa, entre aspas, zerado. Só que você tem que ter o troco para passar. Exato. Certo? Então, esse é o capital de giro do mês. Seria o dinheiro de fato, né? Como que você exemplifica, Rafa? Eu gosto de exemplificar o fluxo de caixa como sendo o dinheiro que entra e o que sai. Então, o que vai entrar para você é a receita e o que sai é a despesa. Então, esse fluxo de caixa tem que ser positivo. O que é um fluxo de caixa positivo? É que entra mais do que sai. Mas aí a pessoa, para conseguir alinhar esse fluxo de caixa, ele tem que entender quais que são os vencimentos das contas para não acabar pagando juros e multa por falta desse planejamento. Então, o fluxo de caixa é isso, você entender o que sai e o que entra da sua conta. E isso serve tanto para a sua pessoa física quanto para a clínica também, né? Eu gosto de falar que o autônomo, o médico, ele precisa entender que ele é uma empresa. Tá? Você, médico, é um empresário. Então, você tem que começar a pensar como empresário. Tem que pensar também na sua pessoa física. Eu gosto de falar assim, na minha pessoa física, eu enxergo como uma empresa. O que uma empresa faz? Corta custo desnecessário e aumenta a receita. Então, acho que é esse pensamento, né? Não é só sair gastando. Exato. E tem também a questão dos pagamentos dos impostos, né? Tem os impostos, por exemplo, do lucro presumido, a cada 3 meses tem lá uns impostos que você vai ter que pagar e já é previsto. Então, por que não já deixar ali em uma conta de investimento, ou num fundo de investimento, para que você daqui 3 meses tenha isso aí para você pagar, né? Você tem que saber quanto que vai pagar daqui 3 meses, por exemplo, e quanto que você vai ganhar também. Por exemplo, uma cirurgia que você vai receber em 3 meses, você tem que saber que ela vai entrar. Né? E o problema é que às vezes entra o dinheiro do mês, entrou lá, por exemplo, 50 mil. Então, ao invés da pessoa, por exemplo, do médico separar a porcentagem do imposto, ele gasta. Aí chega o imposto desse mês, desse trimestre. Só que a receita caiu. Aí começa a tirar da pessoa física, vira bagunça. Então, acho que uma estratégia boa, né, para o médico é já deixar essa reserva, né, para pagar esse imposto, né? E isso vai ajudar muito no fluxo de caixa. E também tem aquela falsa sensação de sobra, né? A pessoa acha que tá sobrando, mas quando vai ver o cartão de crédito, né, vai praticamente 50% da renda ali no cartão, né? Sim. E tem essa coisa também, às vezes a pessoa fala assim, não, vou gastar mais no cartão para acumular milhas, para, enfim, porque eu prefiro um cartão só, porque eu sei quanto que eu tô gastando no mês. Acaba que ele vai gastando, quando vê, e assim, vai parcelando, quando ele vê, ele tem uma dívida, sei lá, de 30, 40 mil acumulado no cartão. Exato. E aí, será que ele tem uns 30, 40 mil se algo acontecer para ele cobrir esses gastos? Então, sempre gaste no cartão aquilo que você tem para cobrir. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, né? Por isso que a gente está falando hoje de introdução ao planejamento. E a reserva de emergência, que é importante. Caso aconteça alguma coisa, tem que ter uma reserva de emergência. A gente vai falar sobre ela, mas eu acho que você entender isso.
A primeira coisa para você começar a se planejar melhor é você conseguir se organizar melhor. Entender o que é fluxo de caixa, o que é capital de giro, porque você é um empresário, só que você não sabe de empresa. Então, acho que esse é um ponto a melhorar. Você aprender mais sobre a gestão, né? O que é o fluxo de caixa, esses nomes técnicos, fluxo de caixa, capital de giro, né? Para entender e aplicar tanto na vida pessoal quanto na clínica, né? Exatamente. Não, legal. Agora falando sobre planejamento financeiro pessoal. Então, a gente já entendeu que precisa ter uma organização financeira, um fluxo de caixa, a pessoa se organiza, o médico se organiza. Agora a gente vai começar a fazer o planejamento financeiro pessoal. O que é alguns pontos importantes para você, Danilo? Eu acho que tem que ser simples, né? Tem que ser direto, tem que ser algo que você consiga fazer. Eu disponibilizo planilhas. Legal. Mas muita gente não tem, principalmente na medicina, uma habilidade com planilha. Né? A gente não foi treinado para isso, Rafa. Assim, infelizmente... Tinha que ter um curso disso na faculdade. Exato, né? de Excel. Inclusive de finanças, né? Também. Seria muito importante. Mas a gente está aqui para suprir essa necessidade. Aí. Eu gosto de falar, Danilo, que a gente não aprendeu sobre educação financeira na infância, mas todo mundo é adulto e a nossa responsabilidade é aprender agora. Exatamente. A gente vai ganhar dinheiro a vida toda, né? Então a gente tem que aprender sobre dinheiro. Exatamente. Então, mesmo não sendo uma coisa que talvez seja a sua especialidade de fato. Exatamente. Até porque eu, por exemplo, eu sou médico e quero continuar sendo médico. Então, não me vejo parando de trabalhar com medicina. Então, é uma coisa que eu gosto muito, gosto de operar, gosto tanto de ser cirúrgico. Então, enfim, não quero deixar a minha profissão. Mas eu tenho que aprender sobre dinheiro, né? Claro. No meu caso, é uma coisa que é um hobby que acabou se tornando uma profissão, mas também, né, um outro braço de profissão, mas eu acho que todos nós, médicos, temos que saber pelo menos um pouquinho sobre finanças em geral. E na verdade também, só apontando o que você falou, você foi incentivado a fazer uma boa faculdade, a fazer medicina, porque médico em geral ganha bem, mas ninguém virou para você e falou assim, Danilo, você vai ter que aprender sobre finanças, educação financeira. Então não faz sentido, a gente aprende a fazer dinheiro, mas ninguém ensina a gente se organizar financeiramente. É por isso que tem, principalmente na área médica, tantos médicos endividados, né? Sim. Então esse é um dado preocupante. Sim. E os médicos precisam entender isso, qualquer profissão precisa, né? Sim. Que além da especialidade deles, eles precisam aprender pelo menos o básico de finanças. Pode contratar alguém, algum consultor, mas é importante aprender o básico, né? Exatamente. Então, voltando lá, eu falo para eles que tem que ser algo que ele consiga fazer. Então, seja no bloco de notas do celular, seja no computador através de uma planilha, seja no papel, no caderno, enfim, tanto faz, desde que ele faça anotações em relação aos gastos e aos ganhos, né? E aí ele tenha clareza de que o que de fato está entrando, né? O que vai entrar nos próximos meses e o que está saindo também, se planejar de acordo com aquilo que ele vai receber, de fato, né? Legal. E o planejamento, né? Planejamento financeiro pessoal. Nossa, eu quase derrubei aqui o microfone. O planejamento financeiro pessoal tem que ser simples. Então, você tem que fazer aquilo que é o mais fácil de você colocar em prática. Eu tenho um exercício que eu faço com os meus mentorados, que eu falo assim, no primeiro encontro, né? Cria um grupo no WhatsApp com você mesmo. E esse grupo vai se chamar Finanças pessoais. Quando a pessoa é casada, eu também falo para colocar no grupo. Isso aí é legal. E aí, todos os gastos ali, ele vai tirando foto ou da nota ou escrevendo. Sim. Então, acho que isso começa a trazer mais consciência e ser fácil da pessoa fazer. Porque aí depois ela vai achar um aplicativo ou uma planilha para colocar tudo aquilo. Mas ela começar, né? Porque quando você vai passando no cartão, você só vai ver a fatura o mês que vem, né? E às vezes surpreende. Exato. Então tem que ser fácil, tem que ser uma coisa habitual que você faça, né? E você tem que ter consistência, né? Não pode desistir.
Hoje, eu até falo isso para as pessoas que eu faço mentoria. Eu falo assim, ó, hoje eu não faço os cálculos de todos os gastos que eu tenho, do café, de tudo. Não. Eu, pontualmente, não. Mas eu tenho ali a média do que eu gasto, tá? E a cada 4 meses eu revisito isso aí direitinho. Legal. Então, eu não faço diariamente, mas no começo eu fazia. Eu fiquei 2 anos fazendo diariamente. Mas é o que eu falo, no começo tem que fazer, diariamente, fazer reuniões semanais, pelo menos, se tiver marido, esposa, né? Justamente por isso, fazer reunião da empresa deles, né? Exato. Da empresa, da família, né? Das finanças familiares. Empresa familiar. Exato. Hoje eu faço uma vez no mês só, e eu tenho o dia que eu faço, né, que é o último final de semana do mês. Eu tiro algumas horas ali para colocar a minha planilha em dia. Então eu faço ali mais ou menos quanto que eu tô gastando, que eu gastei no mês, e quanto que entrou e quanto que sobrou. E em geral eu invisto mais ou menos o mesmo valor. E isso eu revisito, é aí que dos 4 meses, eu revisito a cada 4 meses quanto que eu teria que investir. Se, por exemplo, está entrando mais, nesses últimos 4 meses em média, eu invisto mais. Se está entrando menos, aí às vezes eu dou uma adequada ali, porque eu não quero investimentos. Então, é mais ou menos isso. Não, faz sentido. E eu acho que também algumas coisas que precisa priorizar nesse planejamento, além de ser simples, é você saber o que você quer. Né? O que você quer. Por exemplo, se você começar a investir, qual que é o seu plano? Seu objetivo. Seu objetivo. Exato. Que aí você começa a alinhar suas finanças e começa a colocar esse plano em prática, né? Sim. Então, o planejamento é justamente isso. Você está no ponto A e quer chegar no ponto B. Uhum. E esse ponto B, você tem que saber aonde você quer chegar, por mais que aconteça imprevisto. E em quanto tempo, né? Exatamente. Então, se organizar financeiramente, ter uma planilha, tudo isso vai te ajudar a realizar seus objetivos, né? Os seus sonhos. Exato. E coisas podem acontecer no caminho, né? E essas coisas, a gente tem que estar preparado para isso. E é por isso que a gente vai falar sobre reserva de emergência. E aí, Rafa, para você, como é que você introduz essa parte da reserva de emergência com seus mentorados ali? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a reserva de emergência, ninguém quer guardar para ter emergência. Então, eu mudei esse termo. Eu não chamo reserva de emergência. Eu chamo reserva da tranquilidade financeira. Olha só que legal. Acho que a gente tá indo pelo mesmo caminho. Eu tô usando agora reserva de liquidez. Aí, ó, reserva de liquidez. Então, você pode dar um nome para sua reserva. Que você quiser. Eu não gosto de dar de emergência. Senão parece que você tá esperando isso, né? Exato. Então, eu busco fazer a reserva para ter tranquilidade financeira. Sim. Então, acho que essa é a mentalidade. Você não está economizando para emergência, você está economizando para ter tranquilidade. Sim. Porque quando acontece algum imprevisto e você tem dinheiro, você fica tranquilo. Não tem jeito. Se você tem uma reserva, médico, pode acontecer às vezes, o hospital não pagar ali o plantão. Aí vai acontecer. Né? E vai acontecer. Mas você vai ter essa reserva financeira que vai, consequentemente, te deixar tranquilo. Eu tenho um colega que fala assim, ó. Quando você chama reserva de emergência, emergências virão. E quando você chama de reserva de oportunidade, oportunidades virão. Então, pode chamar do nome que você quiser, mas você tem que ter ali um capital acumulado, investido, né? Na verdade, para que você consiga, caso aconteça alguma coisa, você tenha como se manter, né? Se bancar. Inclusive, também falando... Você falou um ponto importante, reserva de oportunidade. É outro conceito, por isso que eu não gosto de chamar de reserva de quando eu vou atender alguém na assessoria de investimentos ou até ali na consultoria financeira, eu faço 2 reservas. A primeira é a reserva de emergência, que eu chamo de reserva da tranquilidade financeira, e a segunda é a reserva de oportunidade. Por quê? Se você utiliza uma como os dois como sendo uma só, você vai ficar tirando da sua reserva que não é para tirar. Uhum. Agora, quando você separa, apareceu uma oportunidade fora do mercado financeiro. Você tem dinheiro para aproveitar. Né? Vou abrir um consultório. Você tem a reserva de oportunidade. E você separa em fundos diferentes? Isso, eu gosto de separar em fundos diferentes. Então, por mais que os dois sejam na mesma estratégia, você separa em caixinhas. Diárias. Exato. Tá. Então, por exemplo, a sua reserva tem que ficar em um investimento conservador
e com liquidez diária. O que é liquidez diária? É bom a gente explicar esses termos, A gente já falou isso aqui nos episódios mas anteriores. vamos reforçar. Liquidez diária é você poder resgatar seu investimento a qualquer momento. Por isso do nome, liquidez diária. Então, por mais que seja a mesma estratégia, você precisa, né, como eu estava falando, ser um investimento conservador com liquidez diária, mas o conservador que eu falo é melhor do que a poupança, tá? Se você deixar no Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador que tem hoje, ele vai dar mais do que a poupança. E aí você separa essas duas caixinhas justamente para isso. Apareceu uma oportunidade, você vai tirar do fundo ali da reserva de oportunidade. Aconteceu uma emergência, você vai tirar da outra caixinha. Sim. E aí quando você investe, sempre é bom ter as duas, né? Geralmente eu falo para deixar no mesmo fundo, tá? Não separo não. Mas eu coloco uma meta, né? Eu faço junto com o mentorado quanto que ele tem que ter de reserva de liquidez, né? Que é essa reserva para emergências, quando as emergências surgirem. E aí a gente coloca, até tantos mil você vai acumular para reserva. A partir daí, você pode continuar acumulando, mas seria para oportunidades do mercado ou até fora do mercado financeiro, assim como você falou mesmo, tá, Rafa? Então, em geral, eu coloco no mesmo, mas é uma boa estratégia separar também. Então, você deixa em uma só. Em uma só, só que aí eu coloco um limite para reserva de liquidez e o outro para de oportunidade, que são conceitos diferentes. Reserva de liquidez é aquilo que você precisa pelo um capital, né? Vamos já colocar o conceito, né? Sim. Aquilo que você precisa, o dinheiro que você precisa para se manter, ou seja, você vai pegar lá e calcular qual que é o seu gasto médio mensal. Então, eu pego quanto que ele gastou nos últimos 4 meses, dividido por 4, eu tenho uma média daquilo que a pessoa gasta mensalmente. Isso aí a gente tem que acumular pelo menos 6 vezes, eu coloco 6 vezes, e até um ano, viu? Agora os últimos que eu tenho feito, eu falava assim, acumula um ano, aí quem acha muito, eu falo, não, então vai 6 meses. Mas, por exemplo, os 6 meses contando a reserva de oportunidade de emergência ou 6 meses para cada um? Não, aí você é reserva de liquidez, que é a de os emergência. Dois. Não, Isso. Entendi. Aí de oportunidade, aí a gente coloca ali mais 1, 2, 3 meses daquilo que ele gasta, né? Que aí seria algo que ele teria ali para conseguir investir um pouquinho mais, caso surja uma oportunidade mesmo no mercado. Igual eu tava falando para você antes da gente começar a gravar, às vezes aparece lá um CDI de um CDB de 150% CDI, uma promoção, alguma coisa assim, né? Tem que dar para aproveitar. Você vai aproveita, né? É bom. E eu gosto também de colocar um prazo maior, porque como eu separo em 2, então, por exemplo, se você coloca 1 ano de reserva, você deixa ali pelo menos 3 meses na reserva de oportunidade e o resto de emergência. Sim. Quanto mais reserva você tiver, mais tranquilo você vai ficar. Exatamente, até para você se arriscar mais nos investimentos, né? Também não precisa ter uma reserva para 3 anos também, né? Que tem gente que deixa tudo na poupança achando que ela vai precisar de todo o dinheiro para amanhã, assim. Você tá falando aí, eu tô rindo aqui porque eu tô com uma reservinha boa, mas por quê? A gente sabe que a gente está sujeito a riscos e às vezes a gente tem um risco macro, né? E eu fico observando, às vezes, os grandes investidores aí, como Warren Buffett, por exemplo, colocando um caixa gigantesco aí, fala, cara, eu vou aumentar minha reserva aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Então eu fico... Dependendo do cenário do mercado, é bom ter uma reserva boa, né? Exato. Então eu coloquei aí para mim uma reserva de 2 anos, para caso aconteça alguma coisa ou tiver alguma oportunidade para eu conseguir aproveitar. Mas então você está fazendo um caixa maior pensando também na oportunidade. Não, exato. Faz sentido. Falando de investimento, o Warren Buffett, que é o maior investidor, se você não conhece, pesquisa sobre ele, sobre o senhorzinho de mais de 90 anos. Né? 94 anos aposentou agora, né? Aposentou agora. E ele tá eu bem. Acho que é no final do ano que ele vai aposentar ainda, chegar naquela idade tomando Coca-Cola, porque ele investe em ações da Coca-Cola, né? Ele toma todo dia, né? Não sei se ele só aparece para fazer propaganda. Pode ser também. Que não é a zero ainda, hein? Não é a zero, E ele falou, né? Ele tá com bilhões em caixa porque ele vê ali uma correção do mercado. Sim. Pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, né? E já tá acontecendo, na verdade, né? Tá. Você vê essas sanções do Trump que ele tem feito, então acaba que
o mercado oscila bastante por conta dessas falas dele, né? Isso. E aí, a algum momento, pode acontecer. Agora eu interpreto, só entrando um pouquinho no cenário macro, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas agora eu interpreto que a gente tá vivendo meio que uma guerra fria, né? Um fala de taxa, o outro fala, não, então eu vou taxar mais. Não, então se você me taxou mais, eu vou taxar mais. Então, essas oscilações do mercado, a gente tem que estar de olho e se surgir alguma oportunidade ou cair muito o mercado, comprar mais, fazer um aporte maior. Por isso que é bom ter um profissional para te ajudar, né? Porque Exato. a rotina de um médico... Não dá para ficar olhando tanto tanto isso. É só você, Danilo, que para ali para... ele fez um MBA em finanças, né? Então é porque você gosta muito, mas é difícil o médico parar para aprender sobre o mercado financeiro. Então é bom ter um bom profissional de confiança para aproveitar essas oportunidades, né? Exato. E aí, só tranquilizando o pessoal que eu falei CDI, CDB e tal, a gente ainda vai falar sobre isso, fiquem tranquilos. Exatamente. Mas voltando lá na reserva de emergência, pelo menos 6 meses daquilo que você gasta mensalmente, você tem que ter acumulado em um investimento de liquidez diária, pelo menos, né? E dando alguns exemplos, Danilo, aonde você costuma colocar? Eu gosto do fundo taxa zero. Legal. Tem na XP eu acho que ele chama Trend DI. Isso. Que é, na verdade, o Tesouro Selic, né? Que é o investimento mais conservador que a gente tem. E um fundo de investimento, né? Porque no Tesouro Selic, tem uma época que você tem que pagar uma taxinha, né, Rafa? Tem isso também. E nesse fundo taxa zero você não paga. Então, teoricamente, até até uma certa quantidade de dinheiro vale mais a pena, talvez, um fundo D0, né? Que é D0, que é quando você consegue resgatar qualquer dia, né? Sendo um dia útil, né, Rafa? E sem taxa, né? Que tem alguns fundos de taxa zero. Exatamente. Aí tem uns mentorados que me perguntam assim, cara, mas se não tem taxa nenhuma, por que essa corretora está disponibilizando isso? Tem alguma pegadinha aí? Aí eu falo, não, cara, é porque ele quer captar um cliente, né? O objetivo dele é que você comece o relacionamento ali com esse fundo taxa zero e depois comece a investir em coisas que vão, talvez, pagar alguma taxa, repasse, né? Você vai ter algum repasse para ele. Então, faz sentido ter ali a reserva de liquidez em um fundo taxa zero, porque é uma oportunidade hoje no mercado. Não são todas as corretoras que têm, mas as maiores têm um fundo taxa zero, pelo menos. E eu gosto de fundo, né? A gente está falando de fundo, mas o que é o fundo de investimento, né? Basicamente, você contrata uma equipe para fazer o trabalho de escolher os ativos, né? Então, basicamente é isso. E eu gosto também de colocar reserva em fundo, porque você, por exemplo, nesse fundo você coloca várias quantias. Sim. Se você investe no título, você vai investir, sei lá, 10 mil reais. Você vai querer investir mais 10 mil, às vezes você vai ter que pegar outro título. E é outra taxa também, né? Porque a taxa varia diariamente. Porque a gente fala em renda fixa, o pessoal acha que ela é fixa sempre, né? Mas, na verdade, o nome fixa eu nem sei porquê. Mas ela varia todos os dias. Igual a Selic também varia todos os dias. Mas ela tem uma taxa, né? Uma taxa que ela é prefixada, que ela é escolhida a cada 45 dias pelo Copom. Mas aí a gente vai tratar mais na frente, né? E aí, em relação ao que eu escolho, Rafa, eu escolho isso, um fundo taxa zero que investe necessariamente ou majoritariamente na Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Tá. E além dos fundos, você também pode investir direto no Tesouro Selic. Na própria Selic. Eu quero comprar o título. Você pode entrar lá na plataforma, na XP, eu dou o exemplo da XP porque é a corretora que eu utilizo. Sim. Mas você entra lá na plataforma, tem Tesouro Direto, você escolhe o Tesouro Selic, que é o mais conservador para criar a reserva, porque tem outros títulos também lá, né? Sim. E o terceiro é o CDB, o famoso CDB do banco. Sim. Que tem que ser pelo menos 100% do CDI. Sim. Né? E a última opção, eu falo último porque tem ela, mas eu não gosto tanto, que são os bancos digitais que remunera por deixar o dinheiro parado lá. Sim. Mas qual que é o problema disso? Que é o RDB, né? Qual que é o problema disso? Ele também tem a mesma segurança de um CDB. Sim. Mas qual que é o problema? É fácil de você tirar. Você vai entrar lá na sua conta, passei no débito, vai descontar direto. Tá na mesma conta ali, Tá na mesma conta. Agora, quando você tem o dinheiro no fundo, às vezes você não vai conseguir resgatar final de semana.
na grande maioria das vezes. É uma forma de você se controlar melhor, né? Exatamente. Então, assim, não deixa... Você pode ter essa conta de movimentação, você pode ganhar um pouco ali com essa movimentação. Mas agora, para deixar a reserva, eu percebo que fica de muito fácil acesso. Tipo a poupança, né? Precisa ser liquidez diária, mas não precisa ser tanta liquidez assim, né? Sim. Então, em relação, igual eu citei aqui a poupança, em relação a esses investimentos que a gente está falando aqui, todos eles rendem mais que a poupança, né? Que a poupança rende 70% da taxa Selic. E a gente está falando sobre 100% da Selic, né? E a Selic é a taxa mãe da economia, que é a taxa básica de juros, né? E todos esses que a gente falou renderia, né, 100% da Selic, né, Rafa? Exatamente. Então, essas são que algumas... hoje está 14,75% ao ano, que foi definida há 2 semanas atrás, é isso? Então... e até um ponto importante isso, a gente vai falar um pouco mais em investimentos. Mas já me perguntaram isso. A Selic está 14,75, mas minha carteira não está rendendo isso. Mas é porque, se ela aumenta agora, aumentou esse mês. Sim. Então, proporcionalmente, no próximo mês vai ter uma rentabilidade maior. Um pouco melhor. A gente vai falar mais sobre isso na parte de investimento. O que a gente quer que você entenda no conteúdo de hoje é a introdução do planejamento. Então, a gente falou aqui sobre fluxo de caixa, a importância da gente se organizar, ter a entrada, saída, né, ter uma sobra nesse fluxo de caixa e principalmente alinhar a receita com a despesa, né, para não acontecer de a renda dá ali para o mês, mas cai tudo em data separada, aí tá pagando juros à toa, né? Então, Exato. Alinhar isso. Depois a gente falou também da importância do planejamento financeiro, como que precisa começar a ser feito, né? A gente falou de algumas estratégias aqui. E por último, reserva de emergência. Então, acho que essa é uma introdução boa para o planejamento, né, Danilo? Exatamente. E é como se a reserva de emergência fosse a sua segurança ali, né? Tanto para você investir com um pouco mais de risco, né? Quanto para você ter ali, como se fosse aquele plantãozinho ali que está ali reservado para você não ter que pegar um plantão de urgência, para você não ter que, sei lá, se submeter a algum trabalho com muito risco, né? Eu vejo alguns colegas fazendo plantão muito arriscados, por exemplo, eu falo assim, Danilo, eu faço plantão de ambulância, é tranquilo e tal, eu vou lá, durmo a noite toda lá na ambulância, não dá nada. Mas o dia que dá, cara... E aí, às vezes, o cara não tá, talvez, preparado. São plantões que muitos recém-formados fazem, né? E aí, às vezes, o cara não tá preparado para aquilo ali. Vamos pegar um plantão de ambulância ali, beleza. Aí, sei lá, ele não gostava muito de pediatria, não tem ali na mão, no celular, as doses de pediatria. Ele fala assim, não, vamos fazer uma remoção aqui agora de um neonato que tá, enfim, grave. Aí o cara já se desespera, entendeu? Então, se o cara se planejou, tem uma reserva para isso, ele não precisa pegar esses plantões tão arriscados que talvez ele não tenha capacidade técnica no momento para fazer, sabe? E também não precisar fazer um plantão atrás do outro, né? Exato. Às vezes, quando eu começo a mentorar alguém, eu falo assim, você vai fazer esse tanto de plantão agora, mas com o objetivo de em algum tempo sair. Ou diminuir. Então, você vai continuar fazendo esse esforço, mas com uma direção. O problema é que às vezes o médico se esforça, não tem organização financeira, não tem planejamento financeiro e tá indo, né? E tá deixando a vida levar. Dinheiro ali na conta, ele acaba caindo em... Assim, ele acaba se iludindo e comprando coisas, muitos passivos, né? E aí acaba que ele vai pagar o preço. Vai pagar o preço, exato. Vai ter que continuar fazendo plantões, vários plantões, para que ele consiga pagar esses passivos que ele adquiriu ali. E principalmente, né? Eu falo que não tem problema você trabalhar na aposentadoria. Às vezes você vai chegar ali, vai ter o seu consultório, vai trabalhar meio período, né? Sim. Vai viajar mais. Sim. Mas você faz os atendimentos porque você gosta. Porque você quer, né? Tem a opção de continuar ou não. Então o problema não é trabalhar na aposentadoria. E sim ter que trabalhar por necessidade e não por opção. Principalmente o médico jovem, né? Hoje eu atendo, a maioria são jovens, né? Aí eles falam assim, cara, eu não me vejo parando de trabalhar, então não tem problema eu gastar um pouco mais. Mas ele pensa isso agora, né? Exato. E outra coisa também, tudo bem, não tem problema você não ter um plano de se aposentar, porém você tem que ter a opção de querer continuar ou não,
entende? Ótimo. Então, se ele De tem... escolher, né? De escolher, Se ele consegue escolher no futuro, assim, ó, não vou me aposentar, mas eu quero colocar uma data de aposentadoria, eu sempre faço isso. Vamos colocar, então, uma data para sua aposentadoria, sei lá, 70 anos, para caso você, né, queira continuar ou não, né? Muitos, principalmente cirurgião, né? O cara não quer parar, né? Ainda mais que ele tá no começo aqui, tá empolgado, não, eu adoro o que eu faço e tal. Mas uma hora ele vai estar um pouco mais cansado, a mão não vai responder da forma que ele quer, a visão já não tá tão boa quanto é agora. Então, é importante a gente se planejar para parar mesmo que a gente não queira, né? E aí você vai ter ali uma carteira de investimentos, talvez, que consiga pagar seus custos de vida. E é legal também ter esse planejamento, começar a investir com o objetivo da aposentadoria, porque se chega lá na frente e o médico não precisa daquela reserva financeira, que ele vai fazer? Ele tem a renda passiva da carteira. O que é uma renda passiva? Que não dependa do seu trabalho. Aí ele pode pegar aquele dinheiro e viajar mais, por exemplo, fazer outras coisas para não depender da renda dele, né? Então, acho que ter esse pensamento, não quero parar de trabalhar, mas trabalhe e construa uma reserva para lá na frente você escolher. Você quer trabalhar a mesma quantidade de horas ou você quer, sei lá, ter um equilíbrio a mais, viajar a mais? Então, você só consegue fazer isso se tiver uma reserva, né? Sim. Eu atendi poucos colegas um pouco mais velhos, assim, que já estavam, talvez, do meio para o final da carreira. Mas teve um caso em específico, só exemplificando aqui, que me chamou muita atenção. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu tô começando agora e acho que não dá mais tempo. Porque eu tenho um gasto gigantesco hoje, porque, enfim, fui acumulando passivo durante a vida e a minha família hoje depende de mim, na grande maioria, né, da renda que eu faço. Então, eu não vejo saída para eu conseguir me aposentar em um período tão curto de tempo. Aí eu falei para ele assim, então, mas a gente pode começar porque você não vai ter outra opção, porque o INSS vai te dar o quê? R$8.000 ali no máximo, que é o teto. Exatamente. Certo? Então, você pode acumular uma carteira não para pagar talvez 100% do que você gasta hoje, mas para pagar, sei lá, 80% do que você gasta hoje. E aí, em vez de dar plantões todos os dias da semana, você teria que dar 1 ou 2. Exato. Pensa assim, é uma segunda fonte de renda entrando. Exato. Às vezes não vai cobrir tudo, mas com certeza vai ajudar, né? Exatamente. Não, legal, Danilo. Então, acho que hoje a gente falou sobre essa introdução. No próximo episódio, então a gente vai dar continuidade para o planejamento. Então, assista esse conteúdo, compartilhe com quem você sabe que precisava escutar isso, porque no próximo podcast, Doc Money, a gente vai dar continuidade ao planejamento, certo? Exatamente. E antes da gente encerrar, vamos fazer o Minuto Doc Money? Vamos lá, no Minuto Doc Money. Se você não sabe, deixa eu explicar, né? Pode explicar. Se você não sabe o que é o Minuto Doc Money, eu faço uma pergunta pro Danilo e ele não sabe qual que é essa pergunta. E ele faz para mim uma outra pergunta. E a gente tem que responder aqui, sem cortes, no natural. E é meio que um suspense, assim. Exatamente. Não pode, também não pode enrolar. Tem só 1 minuto para responder. Eu tenho até a colinha aqui, ó. Ó, não vai pegar pesado, hein? Não. Começa você então, Danilo. Ou eu começo? Você quer que eu faça? Pode fazer, você já tava pensando na pergunta, né? Cara, eu não vou usar essas aqui não, hein? Vou fazer uma nova, vai ser surpresa mesmo. Tá, então tá, eu vou na criatividade aqui também. Vai lá. Não pode ser, não pode enrolar, hein? Mas é assim, ó. É por isso que é Minuto Doc Money. Exato, é como tarará. É isso aí. Vamos lá. Como você explica para o seu mentorado o que é uma reserva de emergência e qual fundo você recomenda? Essa é fácil. A reserva de emergência é você ter ali um dinheiro guardado para se acontecer alguma emergência. O próprio nome já diz. E é por isso que eu falei, né? Eu prefiro chamar de outro nome, a reserva da tranquilidade financeira. E o que eu sempre indico, eu prefiro os fundos, né? Que a gente estava conversando aqui, porque os fundos, tem alguns que têm taxa zero, mas o cliente, o investidor ele pode continuar aportando no mesmo fundo. Agora, se ele compra uma renda fixa, o que vai acontecer? Ele vai ter um monte de título na carteira.
Eu acho que eu já passei do tempo. Né? Não, tá. Vai acabar. E qual fundo? E qual fundo que eu indico? É. Ou o fundo da XP 24 horas, o Trend DI também é uma boa, e tem outros fundos que vai performar um pouquinho mais. Ah, agora você passou, hein? Agora eu passei. Me empolguei aqui. Mas tranquilo. Tá, então agora é a minha vez. Vai lá, hein? Pega leve. Deixa eu pensar aqui. Eu nem vou olhar aqui a colinha. Danilo, quando você começa a ajudar alguém ali na sua consultoria individual, o que você faz ali no primeiro encontro? Primeiro encontro, ele já me traz tudo aquilo que ele ganhou e tudo aquilo que ele gastou nos últimos 4 meses, pelo menos. E aí a gente vai fazer junto os cálculos de média. O que é a média? A média de tudo que ele gastou e tudo que ele ganhou, ou seja, fica ali a média mensal e de gastos e a média mensal de ganhos. A gente subtrai um pelo outro. Dando positivo, a gente vai pegar disso e vai fazer o perfil de investimentos, vai fazer... Abrir a carteira, quanto que ele ganha, quanto que ele tem que gastar com os seus gastos essenciais e não essenciais, por exemplo, e todo o resto de planejamento, que é o que a gente falou aqui nesse episódio. Legal, não, foi fácil as perguntas hoje. Foi bom. Foi não, fácil. Mas fez parte aqui do episódio. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Mandem perguntas também, né, Rafa? Exatamente. Manda pergunta aí nos comentários. E sigam o canal, já ativa o sininho para quando tiver vídeo novo. Compartilhe nos grupos, Exato. né? E principalmente, eu gosto de sempre de encerrar com essa frase. Médico, você estudou demais para passar perrengue agora. Então aprenda sobre finanças. Assista o podcast, o Doc Money, que eu tenho certeza que você vai aprender mais sobre finanças. É isso aí. Obrigado. É isso aí. Obrigado.